Hoje eu vou comentar um pouquinho nesse vídeo sobre essa situação que o mundo está vivendo. Conflitos, rumores de guerra e guerras. E gostaria de comentar aqui no livro de Mateus o sinal do fim dos tempos, quando os discípulos perguntaram a Jesus: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Jesus diz assim: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E aí Jesus vai descrevendo os sinais, já aqui no final do versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, ainda não é o fim. Aí ele diz mais adiante que é o princípio das dores. Depois ele fala do sinal no livro de Daniel. E depois ele diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, vai chegar o tempo da tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Está tudo escrito, tudo revelado. Existem umas guerras que estão relacionadas com Israel. A guerra de Gog, da terra de Magog, Ezequiel 37, 38, 39. A guerra do Armagedon, Apocalipse 16. O próprio Deus vai lutar pelo povo lá de Israel, dos montes de Israel. Ele vai atrair Gog. O próprio Deus vai atrair Gog para essa peleja. Mas é o próprio Deus que com fenômenos sobrenaturais vai vencer. Para que todo mundo veja que isso foi Deus que fez. E também tem a guerra do Armagedon, que é o próprio Jesus vai vencer por nós. Então a gente não tem que entrar nessas lutas, gente, nessas guerras. Todas as guerras que Deus determinava no Antigo Testamento para conquistar a terra, era uma guerra, era no corpo a corpo. Mas agora, depois de Jesus, o reino dele é um reino de paz. Não é, eu não tomo nenhum lado desse, gente, porque todos os líderes têm interesses. E quem morre? Crianças, idosos, jovens que vão lutar numa guerra que nem estão preparados. Então, eu não fico do lado desse povo, não. Eu não vou levantar a bandeira, minha bandeira é do Senhor dos Exércitos. A nossa luta, nossas armas são espirituais, não carnais. A nossa luta não é contra seres humanos, como está escrito no livro de Efésios. Mas ainda não é o fim, como disse o Senhor aqui no livro de Mateus sobre os sinais do fim. Mas o apóstolo Paulo, ele dá outro alerta quando será o fim, antes da vinda de Cristo. Quando vos disserem paz e segurança, eis que virá repentina destruição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então, gente, é no momento de uma falsa paz. Porque quando o anticristo se revelar ao mundo e que fizer esse acordo de paz, não será uma paz duradoura, será uma falsa paz. Lembra que Apocalipse, na abertura dos selos, fala que o cavaleiro do cavalo branco, ele vem como se fosse para vencer, mas ele não é o vencedor. O vencedor é o próprio Jesus, o cavaleiro do cavalo branco, que fala mais adiante. Esse é um falso cavaleiro, uma falsa paz. E só Jesus, o príncipe da paz, vai estabelecer a paz no mundo. O que eu posso dizer é que possamos orar por todas as nações da terra, pelos governantes, pelos reis que são estabelecidos por Deus, pelas pessoas. E como cristão, se Deus diz para a gente amar os nossos inimigos, por que é que eu vou defender um lado? Eu não importa, gente, se as pessoas vão ficar contra o meu pensamento. Mas eu tenho que pensar como Cristo agiria. E ele diz que quem herdará o reino de Deus são os pacificadores. E se eu tomar um lado, vai incitar o outro lado. O outro lado vai ficar contra. Então eu prefiro ficar neutra nessa batalha. Eu não tenho que pelejar, é o Senhor dos Exércitos. E é isso, gente. Vamos ficar atentos, ouvir a palavra de Deus, ouvir as notícias, porque os fatos históricos vão culminar nas últimas profecias bíblicas que falam dessas guerras que vai chegar ao fim. Um dia vai chegar ao fim. Mas ainda tem aquela guerra do Gog e Magog no início da tribulação, a do Armagedon, quando Cristo voltar,
que ele vencerá com o sopro da sua boca, e vai ter ainda a guerra no final do milênio, quando o Satanás for solto da prisão. Então vai ter a guerra final, a batalha final, que também fala de Gog e Magog, que é Apocalipse 19. E aí virá a eternidade, e nós herdaremos o reino eterno com Cristo, eternamente com Ele. Por isso que eu não tenho que pelejar nessa luta, nessa terra. Eu tenho que orar. Oro todos os dias que haja um acordo entre eles, que cessem essa guerra, que não vai levar a nada. Pode ser o estopim, gente, de uma terceira GM, que eu não quero nem dizer aqui. E aí pode culminar nessa guerra de Gog e Magog, né? As nações da terra começaram a formar seus lados, e aí Israel vai estar com quem? É o Senhor que vai lutar. Ele envia Gog para os montes de Israel, mas é o próprio Deus que vai lutar por eles, e eles vão sair vitoriosos. Então por que eu vou derramar o meu sangue se Jesus já derramou dele por mim, por toda a humanidade? Vamos orar, é o melhor que a gente pode fazer. Eu não sou alienada, estou sempre atenta à palavra de Deus e às profecias e as notícias, os fatos históricos que vão confirmar essa profecia bíblica que está aqui, já determinada por Deus. E ninguém pode fugir do que está escrito.